Gente, vocês estão me ouvindo? Ok. Vocês estão em poucos alunos, assim, na semana inteira? Ou é hoje em específico que tem pouca gente? Ah, tá. É, porque na última aula que eu dei tinha mais pessoas. Mas tá. Eu vou começar então. Vocês que estão aqui podem comentar se vocês conseguiram ler o material e fazer os exercícios. Eu coloquei uma lista complementar junto, mas assim, só se vocês tivessem tempo para fazer, tá? E eu pensei em resolver ela na aula também, né? Junto com as questões que vocês já normalmente fazem, tá? Então vocês podem colocar aqui se vocês conseguiram fazer, se vocês acharam alguma coisa bem difícil. Esse conteúdo é meio assim de decorar. Eu tentei colocar um macete ali que me ajudou muito no vestibular, tá? Porque são várias propriedades e cada uma cresce de uma forma e decresce, né? E, e aí fica meio ruim pra lembrar de todas, mas no macete que eu uso, eu conseguia lembrar de todas, tá? Eu vou transmitir a tela. Cara, quando eu cheguei aqui eu fiquei super assustada, porque tava, sei lá, eu, o Roger e o Gabriel. E eu fiquei top, né? É, isso aí, aula particular. Não, cara, eu acho que eu tinha entrado aqui. Não, mas só estavam eles três. Eu acho. Desculpa se eu esqueci. Não, não foi de propósito. Vocês estão conseguindo ver? Aqui. Então, o conteúdo dessa semana era propriedades periódicas e aperiódicas. Ignorem esse propriedades com acento aqui, que não era para ter. Tá, beleza. Então, eu coloquei aqui a tabela no início, porque como a gente ia falar de metais, não metais, gases nobres, as famílias ou grupos da tabela, aí ficava melhor para vocês lerem o material e irem vendo assim as famílias, os grupos de elementos e tal, tá bom? Aqui são só algumas características, tá? Às vezes eles cobram isso, tipo, que metais são bons condutores de calor e eletricidade, sabe? E que os não metais não são bons condutores de corrente elétrica e calor. Mas não é sempre assim, é mais uma coisa que, tipo, todo professor fala na aula, mas não necessariamente eles cobrem isso. Então, aí eu coloquei essas coisas, tá? Primeiro que vocês têm que saber o que são metais, não metais e gases nobres, né? Então, os não metais são esses verdes aqui, tá? Aí os metais são basicamente todo o resto, né? Então aqui tá a família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos. Aí aqui são os metais de transição. Aí aqui, família do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênios, halogênios, tá? Então, para baixo dessa escadinha são metais. Aqui também são metais, tá? E aqui são os ametais. E aqui são os gases nobres, aqui no cantinho da tabela, tá? E lembrando que o hidrogênio não tem família, né? Por isso que ele pode aparecer em vários lugares na tabela periódica. Normalmente ele aparece aqui, tá? Mas ele não é da família 1A.
ele pode aparecer voando na tabela, às vezes eles colocam ele do lado do hélio, enfim, ele pode aparecer em vários lugares. Aí tem uma coisa legal também, que dá pra gente relacionar. Eu não tinha falado pra vocês, mas quando a gente viu distribuição eletrônica, que eram aquelas camadas relacionadas com subníveis de energia relacionada com elétrons, lembram? Um S2, dois S2 e tal. Então, tem um padrão nos elementos de como eles vão terminar a sua distribuição eletrônica, tá? Então, aqui fala que os elementos podem ser classificados em representativos ou de transição. Então, os representativos são a família 1 e 2A e esses aqui, tá? E os de transição são os metais de transição, né? Que aí pode ser interna ou externa. E a distribuição eletrônica da família 1A e 2A termina em S. A partir, né, a do 13 até a 17 termina em P, tá? Lembra? S, P, D e F. Vocês lembram da distribuição? Aí os metais de transição aqui, eles terminam em D, e esses metais de transição que ficam aqui terminam em F, tá? Então é S, P, D e F, tá? Isso fica mais fácil, às vezes eles querem te pedir um determinado elemento e eles te dão a distribuição eletrônica dele, aí tem como mais ou menos você saber em qual lugar da tabela ele vai estar, tá bom? Tá, beleza. Aqui, esse iniciozinho aqui fala de características gerais de algumas famílias, tipo 1A, 2A, 6A, 7A e os gases nobres, tá? Eu não tinha colocado isso na outra aula, então eu achei legal colocar, mas não necessariamente são relacionadas com as propriedades da tabela, tá? Essa videoaula é muito importante. Eu sei que ela é longa, tá, gente? Ela é de uma meia hora, mas assim, uma coisa que me ajudava quando eu tava estudando pro vestibular é colocar na velocidade maior. Então, assim, eu comecei com 1.5, sabe? Tipo, eu colocava no YouTube ou em aulas que eu assistia, assim, qualquer aula que eu assistia, eu colocava em velocidade maior. Eu comecei com 1.5 e depois de um tempo eu já tava assistindo tudo na velocidade 2 mesmo. Porque aí eu conseguia reduzir pela metade o tempo de duração daquela aula, tá? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. E pensa, uma aula de meia hora fica por 15 minutos, tá? E você entende sim o que o cara fala se você estiver prestando atenção. Então, essa aula é muito importante, tá? Ele explica certinho todas as propriedades e é bem legal. Eu vou ver se vocês têm alguma pergunta. Vocês estão ouvindo? Conseguindo entender o que eu tava explicando? Ai, que bom, tá. Eu tenho muito medo de, tipo, falar por uma hora e aí só depois perceber que vocês não estavam escutando nada, porque acho que na primeira aula isso aconteceu. Eu expliquei, sei lá, 15 minutos um negócio, só que não tava. Vocês não estavam escutando. Eu estou traumatizada. Eu perdi a parte que falou da distribuição. Tá, Laura, então, eu vou voltar aqui. A distribuição, ele é assim, na família 1A e 2A, a distribuição eletrônica vai terminar no subnível S. Lembra que pode ser S, P, D ou F, tá? Então, aí você vai fazer a distribuição eletrônica do elemento de acordo com o número atômico dele, né? E aí ele vai terminar, desses dois grupos vai terminar sempre em S, desses aqui em P, desses aqui em D e desses aqui em F, tá? Eu não tinha falado isso na aula de distribuição, porque eu achei melhor falar na aula da tabela, tá? Mas. Tá, beleza. Aí aqui as propriedades, né?
a dica para vocês assistirem na velocidade máxima é sempre válida. Tá, beleza. Então, o que são as propriedades? As periódicas, tem periódicas e as aperiódicas, né? Então, as propriedades periódicas são as que crescem ou decrescem, tipo, aumentam ou diminuem, dependendo do número atômico do elemento, tá? Se ele aumenta, acontece alguma coisa com a propriedade periódica, pode aumentar também ou diminuir. Então, são várias, tá? Mas as principais são as que eu coloquei aqui e são as que caem no vestibular, tá? Eu vou tentar explicar elas mais ou menos rapidinho o que significam, mas não é tão difícil, tá? O raio atômico, eu não sei se vocês já viram o conceito de raio em matemática, tá? Mas, basicamente, tipo, você tem essa circunferência aqui, né? Aí, se você pegar ela de ponta a ponta, de qualquer lado, é um diâmetro. Então, o diâmetro da circunferência seria ela inteira. E o raio é metade do diâmetro, tá? Que seria daqui até aqui. Enfim, o raio é super importante na matemática, né? Tipo, tá em várias fórmulas, enfim. Mas daí tem o raio atômico, que seria, né, o raio do átomo. É a metade do diâmetro do átomo. E dá pra gente fazer uma relação com o número atômico dos elementos. Então aqui tá falando: o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para esquerda. Eu sei que assim fica meio difícil de entender, mas não é, tá? É só vocês pensarem. Eu não sigo essas duas faixinhas. Deixa alguém ligar o microfone. Ah, tá. Achei que alguém queria falar. Se vocês quiserem falar, podem ligar o microfone e perguntar, tá? Eu sigo, tipo, como se fosse uma diagonal, tá? Que dá na mesma, na verdade. Uma diagonal pra cá, como se fosse uma flechinha, e uma diagonal pra cá, uma flechinha subindo, quando aquela propriedade periódica aumenta nessa direção, né? Então, aí o raio atômico aumenta nessa direção aqui, vindo pra cá, na tabela, tá? Enfim, aí aqui ele explica, né, que isso ocorre porque as camadas vão aumentando, né? Então aqui é a primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, e isso tem a ver com a órbita dos átomos lá. Quanto mais camadas ele tem, é porque ele tem mais elétrons, né? Já que ele tem mais camadas, e em cada camada tem um número X de elétrons, é porque ele tem mais elétrons. Então, o raio dele tá aumentando, porque ele tá ficando uma, sei lá, uma bola, digamos assim, cada vez maior, tá? Por isso que vai descendo o raio atômico, porque ele tem cada vez mais elétrons, cada vez mais orbitais, de acordo com as camadas dele. E ela também cresce, ela aumenta assim, nesse sentido, porque no mesmo período, o número de camadas o número de camadas é o mesmo, né, porque tá na mesma linha, mas a quantidade de elétrons aumenta, tá. Então, é por isso que o raio atômico é assim, tá. Ele aumenta, assim. Então, se eles pedissem, assim, qual é o elemento com maior raio atômico, aí é o que tá aqui. Se eu não me engano, é o frâncio. Deixa eu ver. É o frâncio. Inclusive, quem viu a videoaula tem uma piada que o professor faz, que todos os professores de química fazem essa piada, que eles perguntam qual é o elemento químico mais informado, ou sei lá, o elemento químico que sabe mais da tabela periódica, e aí falam que é o frâncio, porque ele tá do lado do rádio. Enfim, piadas muito engraçadas, né? Mas eu vou contar também, porque agora eu sou uma professora de química e eu também conto essas piadinhas muito boas. Tá. E os gases nobres entram, tá? Nesse aqui. Eu fui colocando se os gases nobres entram e participam dessas propriedades ou não. Tem algumas que eles não participam e tem algumas que eles participam.
porque as que eles não participam e eu vou explicar por quê. Mas assim, tipo, não faria assim participarem do raio se ele é átomo, tá? Assim, Ana, tá falhando. Ana, tá falhando o áudio. aí depois tem a Alô? energia. É, a energia é a energia que vai gastar e a e cresce nesse gases não estão nessa Alô? Ana. porque os gases nobres são estáveis. Isso tem a ver com a camada de valência. É a última camada da distribuição eletrônica, a camada mais externa, e também tem a ver com a regra do octeto, tá? Então, assim, Ana, Ana, e... Ana. Ana, tá me ouvindo? Alô? Oi, vocês estão ouvindo? Travou muito os últimos, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. Ai, tá bom. Ok. Vocês estão ouvindo bem agora? Tá dando uma travada aqui ainda, de leve, assim, em algumas partes. Ah, eu não sei se é a internet daqui. É da MHNet, não sei. Agora tá melhor? Agora sim. Agora pode travar. Pelo menos pra mim, né? Tá, você pode me avisar, por favor, É, se isso acontecer. eu fiquei falando contigo, mas tu me ouviu? Ah, desculpa, talvez é porque a minha internet não tivesse boa também, daí eu não escutava. Tá, Sem problema, se mas acontecer eu de vou. novo vez. Ok. Obrigada. Vocês escutaram a parte do raio atômico? Podem colocar aqui no chat se é do raio atômico vocês estavam escutando. Até a piada. Ah, tá. Tá bom, dos gases nobres, então. No raio atômico, eu acho, né? Tá. Os nobres entram nessa propriedade aqui, porque, assim, tem algumas que eles não vão entrar, tá? E tem algumas que eles vão entrar. E aí eu vou explicando pra vocês por que que eles estão entrando e por que que eles não estão entrando. Só que nessa aqui não faz sentido eles não entrarem, porque, pensa, é uma propriedade que tá falando sobre o raio do átomo, que é uma medida, né, exata. E os gases nobres têm átomos, então não faria sentido eles não participarem dessa propriedade, então por isso que eles entram, tá? Ok. Aí a energia ou potencial de ionização é a energia mínima que a gente precisa para tirar um elétron de um átomo, tá? Então, pensa que é pra gente, assim, tipo, tentar arrancar um elétron lá de dentro do átomo, beleza? E ela cresce em direção, assim, aos gases nobres, subindo e da esquerda para a direita, tá? Eu vou ficar vendo aqui se vocês estão. Tá, falem se vocês não estiverem escutando, tá? Pelo amor de Deus. E isso aqui tem a ver com a estabilidade dos gases nobres, tá? Então, assim, eles são muito estáveis por causa da regra do octeto e da camada de valência. A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica, a mais externa.
Então, assim, se um elemento, a distribuição dele termina, sei lá, em 5s2, é porque ele tem 5 camadas. E essa camada, a quinta camada, é a camada de valência. E assim, os gases nobres, eles possuem essa camada, essa última camada, totalmente preenchida. E isso é a regra do octeto. Então, eles vão ter todos os elétrons nessa última camada. E isso faz com que eles sejam estáveis. O restante dos elementos na tabela periódica, eles não têm a sua última camada totalmente preenchida. Então, eles não são tão estáveis quanto os gases nobres. Então, pensa, eles estão aqui plenos, tá? Tipo, eles não precisam de nada, eles não precisam nem ganhar elétron, nem perder elétron, tá tudo de boa com eles. Então, por que eles iam querer dar ou, sei lá, receber um elétron a mais dentro do átomo deles, se eles estão super estáveis? Se são os outros que precisam. Então, por isso que a energia para tirar um elétron desses caras aqui, eu vou mostrar para vocês, desses gases nobres aqui, ela é muito alta. Tipo, tu precisa de muita energia para conseguir tirar um elétron desses caras, porque eles não precisam nem ganhar, nem perder, eles estão muito estáveis assim. E a natureza quer que eles continuem estáveis assim, então precisa de muita energia para arrancar um elétron deles. E por isso que essa propriedade cresce nessa direção, tá? Vou ver se tem alguma dúvida. O slide está parado. Voltou agora? Gente, não. Tá na tabela? Mas vocês estão me escutando? Tá. Eu vou tentar mexer no slide, ver, me respondam aqui se ele tá mexendo. Tá, não? Não? Tenta reiniciar a transmissão. Obrigada. Tá, digam se não tiver funcionando, tá? Tá, eu vou tentar mexer no slide e agora vocês me dizem se ele tá mexendo. Tá, aqui. A ida para a tabela periódica antes, só para falar isso, né? Que esses caras aqui, os gases nobres, eles estão muito estáveis, eles conseguiram preencher todos os elétrons que eles precisavam na camada deles. Então, aqui, ó, aqui dá para ver bem pequenininho a camada de cada um. Então, camada 1, essa aqui é a K, tá totalmente preenchida. Aqui, a K e a L estão totalmente preenchidas. Aqui, a K, L e a M, tá vendo? 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, entenderam? Elas estão sempre preenchidas, totalmente preenchidas, com 8. Tem uma exceção, né? Que é o hélio, porque ele tem só 2 nessa regra do octeto, que deveria ser 8, vocês estão vendo? O hélio é uma exceção, o berílio também é uma exceção, mas são poucos, sabe? A maioria segue a regra do octeto mesmo. Então, assim, então eu já tô dando uma introduzida no capítulo das ligações químicas que a gente vai ver na outra semana, mas isso tá dentro de tabela periódica ainda, tá? Então aqui vocês podem ver, olha, por exemplo, o enxofre, ele tem 2 elétrons, o que é legal para a primeira camada, porque a camada K ela, né, se completa com 2 elétrons. Aí a camada L, que é a segunda, é com 8 elétrons. E a camada M é a terceira camada, e aí ela tem 18 elétrons, mas ela também é dividida assim, né, tipo 2, 8, 8, tá. Então, o enxofre ele tem 6, e ele devia ter 8.
Então ele precisa ganhar 2 elétrons para ele se estabilizar, ele ficar de boa, ele ficar completo, entenderam? E aí ele precisa ganhar 2 elétrons de alguém que queira doar 2 elétrons, tá? Então é tipo isso que a gente vai ver na semana que vem na ligação química, tá? Mas o que eu queria explicar era que, como esses caras, eles não precisam fazer nada disso, eles não precisam nem ganhar, nem perder, como a energia de ionização é para retirar um elétron de um átomo, tem que ser muito alta para conseguir tirar de um elemento químico que está muito estável, sabe? Então, por isso que ela cresce nessa direção, tá? Aí a eletronegatividade e a eletropositividade, elas são bem tranquilas de entender. Uma é o contrário da outra, e em ambas os gases nobres não entram, tá? E a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar elétron para ele, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. O enxofre, nesse caso aqui, ele tá precisando de 2 elétrons, porque é mais fácil ele ganhar 2 elétrons, desculpa, e ele ficar com 8 do que ele doar 6, né, vocês não acham? Então, ele quer ganhar 2 elétrons. Só que quando você vem para esses caras aqui, olha quantos elétrons eles têm na última camada deles. 1, 2, aqui, esse aqui também, 3. Então, esses caras, eles querem doar os elétrons que eles têm, porque, por exemplo, o sódio, se ele doa 1 elétron, ele fica com 8 na última camada, e aí ele tá estável, ele tá feliz, ele tá completo. Então é mais fácil para ele só doar 1, entenderam? Enquanto para esses caras que estão aqui, não o da família do boro, né, porque o da família do boro termina com 3 elétrons, eles querem ganhar elétrons, eles querem puxar elétrons para eles. Por isso que a eletronegatividade cresce nesse sentido. Porque eles querem ganhar. Os elétrons que estão mais perto daqui, dessa região aqui, eles querem ganhar elétrons, eles querem puxar elétrons de algum lugar, algum átomo. E cresce nesse sentido. E os gases nobres não entram porque eles não querem ganhar elétrons. Eles já estão estáveis, eles não querem nem ganhar e nem perder. Por isso que na eletronegatividade, os gases nobres não entram, tá? Porque eles não querem ganhar e nem perder elétrons, eles estão de boas com os elétrons que eles têm. E a eletropositividade é o contrário, é a capacidade que o átomo tem de perder um elétron, de afastar um elétron dele, de assim, mandar ele embora. Então, aqueles caras na primeira, na família 1A ou na família 2A, a família dos alcalinos e dos alcalinos terrosos, eles querem muito liberar aqueles elétrons deles. Então, assim, a eletropositividade cresce nesse sentido aqui, porque eles não querem aqueles elétrons deles, eles estão muito felizes se eles doarem, enquanto os outros que estão aqui estão muito felizes se ganharem elétrons. Então, é como se um doasse para o outro, um recebesse do outro, e os gases nobres não entram em nenhuma das duas propriedades, porque eles simplesmente não querem nem ganhar e nem perder. E cai muito na prova, tem até uma questão do Enem, que falava sobre o flúor, eu acho que foi em 2018, foi o último ano que eu fiz Enem, caiu a questão falando inteira sobre o flúor, e a resposta era eletronegatividade, porque perguntava qual que era, eu acho que é isso, tá? Mas perguntava qual era uma das propriedades mais importantes do flúor, e era a eletronegatividade, porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Essa é uma frase que vocês têm que ter na cabeça de vocês sempre, assim, tipo, sempre, porque é muito importante. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele tá aqui, tá? Eu vou voltar aqui para mostrar. Ó, ele tá aqui. E como a eletronegatividade cresce nesse sentido e os gases nobres não entram, faz sentido o flúor ser o elemento mais eletronegativo, né? E, em comparação, o frâncio ser o elemento mais eletropositivo, que é o contrário, eles estão em dois opostos, dois extremos da tabela. E os gases nobres não entram em nenhum deles, nenhuma das duas propriedades, tá? Mas assim, eletronegatividade é a mais importante, eu acho, assim, a que mais aparece, sabe, nos vestibulares.
E, por fim, temos a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, aparece mais como afinidade eletrônica, tá? Que corresponde à energia liberada por um átomo quando ele pega um elétron, quando ele ganha um elétron, tá? Hã, enfim, ela é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou intensidade da atração do átomo pelo elétron, né, adicionado. Mas, esses valores, assim, tipo, ai, qual que é a eletronegatividade do elemento, qual que é o número exato da afinidade eletrônica, assim, a gente não estuda e eu acho que os vestibulares não cobram, pelo menos no quando eu fazia vestibular há 2 anos atrás, eles não cobravam. E nessa aqui os gases nobres não entram, tá. Nessa aqui que significa a energia liberada pelo átomo quando ele ganha um elétron, tá. Os gases nobres não entram, porque assim, eles quase nunca ganham um elétron, tá. Então eles não vão liberar energia nenhuma, porque eles não ganham um elétron. Então nessa, os gases nobres não entram. Ok. Aí aqui tem um resuminho, tá, das propriedades, as que crescem assim: energia ou potencial de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica. E o contrário, raio atômico e eletropositividade. Então, teve um professor que ele me deu esse macete, que era assim, no começo eu achei ele muito estranho, mas depois eu internalizei, tá? No vestibular a gente tem que internalizar muitas coisas, apenas aceitar e decorá-las, infelizmente. Mas era assim, era como se fosse uma briga, tá, tipo, vocês imaginam uma briga de Pianaf versus Ratep. São palavras estranhas, eu sei, mas depois de um tempo fazendo, cola, assim, tipo, faz essa tabelinha aqui que eu fiz pra vocês e cola ela na tua parede da frente da tua escrivaninha, pra você ficar olhando, assim, sabe. Eu fazia muito disso. Então, vocês têm que imaginar PNAF versus RATEP. Um é o oposto do outro. Então, no PNAF, o que que é pi? Potencial de ionização, N é eletronegatividade e AF é afinidade eletrônica, que crescem nesse sentido. E RATEP é raio atômico e eletropositividade, que crescem nesse sentido, tá? Então, assim, depois de tanto tempo e, assim, ai, como é que eu vou lembrar o sentido que cada um cresce? Porque às vezes eu falava esse macete para os meus amigos, mas eles lembravam da palavra Pianaf versus Ratep, e aí eles conseguiam lembrar das propriedades, só que eles não lembravam para qual sentido, hã, elas cresciam. Aí vocês têm que ter internalizado que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Porque aí vocês conseguem lembrar que a eletronegatividade está dentro da palavra PNAF e que se o flúor é o elemento mais eletronegativo e o flúor está nesse lugar, ela vai crescer assim. E, consequentemente, o RATEP vai crescer assim, tá? Eu sei que é meio bobinho, mas assim, era isso que eu conseguia lembrar quando caía, porque na prova, depois eu coloquei aqui umas questões, né, assim, na prova eles pegam bem pesado, então eles misturam raio atômico com potencial de ionização, e um cresce de um lado, um cresce do outro, sabe. Então é bem ruim se você não tem isso muito claro na tua cabeça. E depois de um tempo você internaliza esse macete e fica mais de boa, tá. E aí aqui eu coloquei os elementos, né, elemento com maior potencial energia de ionização, hélio, porque os gases nobres entram nessa propriedade, né, eles entram só nessa, que é o potencial energia de ionização, e no raio atômico, tá. Essas que eles entram. Aí a eletronegatividade, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá, lembrem disso. E afinidade eletrônica também é o flúor, raio atômico maior é o frâncio e o mais eletropositivo é o frâncio que está na pontinha, né, ele tá aqui na tabela periódica. Beleza. E sobre os gases nobres, quais propriedades eles entram, quais eles não entram, tá?
Ok. Aí aqui eu coloquei só, assim, para vocês saberem quais são as propriedades aperiódicas, tá. E aí essas propriedades elas, assim, elas variam, elas não obedecem à posição na tabela periódica, entende? Então eles não se repetem de maneira regular, é tudo assim, é meio confuso, tá? Tentar entender pela tabela. Então são o calor específico, os índices de refração, a dureza e a massa atômica, tá? Aí aqui ele fala que a massa atômica sempre aumenta de acordo com o número atômico do elemento, mas não tem relação, não diz respeito à posição que ele tá na tabela, tá? Esses aqui são tipo calor específico, vocês vão ver calor específico e índice de refração, vocês veem em física, tá? Calor específico em calorimetria, né? E índice de refração em 1 milhão de coisa, tem em óptica, em ondas, enfim, física, né. E eu coloquei aqui uma observaçãozinha de raio iônico, que não é a mesma coisa que raio atômico, eu até coloquei aqui, não confundir. O que que é um raio iônico? Lembra que a gente já estudou íons, cátion, ânion, tá. Tem a ver com o tamanho que um átomo passa a ter depois que ele virou um íon. Então a gente tem o átomo, que ele tá normal, né. Não é tipo, a gente, assim, não espera que o átomo esteja na sua forma iônica. O átomo normal seria o átomo no seu estado neutro, com o mesmo número de prótons e elétrons. Só que o raio iônico vai medir o tamanho que o átomo tem quando ele virar um íon, tá. Então quando ele for um cátion ou um ânion. E aí, só relembrando, né, que o cátion é quando você perdeu um elétron, tá, e aí ele fica com esse sinalzinho aqui positivo, né, e o ânion é quando você ganhou elétrons, e daí ele fica negativo, porque enfim, o elétron é o negativo, o próton é o positivo, vocês lembram disso, eu espero. Então, aí vocês têm que lembrar que o raio, tá, vamos lá, o raio iônico de um cátion. Cátion é o cara que perdeu elétrons, né. Então, quando esse cara perdeu um elétron, o cobre, né, eles estão usando o exemplo do cobre aqui. Antes de ele Quando ele era um átomo neutro, antes, né, dele virar um íon, ele tinha 29 prótons e 29 elétrons, tá. Mas o cátion dele, bivalente nesse caso, ele tem 29 prótons e 27 elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons, né. Então, ocorre uma diminuição do tamanho, né, do raio desse cara, porque ele perdeu elétrons. Não é tão difícil entender isso, tá. Pensem que antes o cara tinha 29 elétrons, e esses elétrons ocupavam um certo espaço na eletrosfera, que entrava na medida do raio. E quando esse cara perdeu alguns elétrons e virou um cátion, ele diminuiu o espaço que esses elétrons que ele perdeu ocupavam naquela eletrosfera. E aí, ele diminuiu o tamanho, né. E o ânion é o contrário. Ah, aqui tem um exemplo, ó. Esse seria um átomo neutro do cobre, e esse seria o cátion, porque ele perdeu elétrons, então ele diminuiu de tamanho, tá. Então, o raio do átomo neutro é sempre maior que o raio do cátion, do seu cátion, né. E o ânion é o contrário, porque o ânion, ele ganhou elétrons, então ele vai ter que arranjar um espaço para esses elétrons, né. Então aqui seria o átomo neutro, de enxofre nesse caso, e aqui dá pra ver que ele aumentou, né. Tá em outra foto, mas ele aumentou. E aqui são só alguns exemplozinhos, ó, tipo, pra vocês entenderem melhor. Ó, aqui é o iodo normal, aqui é o ânion do iodo.
Olha como ele tá bem maior, porque ele tem mais elétrons. Aí aqui o potássio normal, neutro, para o cátion do potássio. Ele perdeu um elétron, diminui o tamanho, tá? Isso ajuda para vocês lembrarem, tá? É bem autoexplicativo. Beleza, vamos ver agora se tem alguma dúvida. Vocês estão ouvindo tudo? Vocês estão vendo tudo? Coloquem aqui embaixo, por favor. Gente, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Obrigada. Ó, a primeira questão era só para falar sobre alguns elementos, tá? E ó, eu falei para vocês, a gente tem que ter super assim na nossa cabeça as propriedades. E aquela formulazinha que eu falei para vocês, PNAF versus RATEP, tá? Então aqui ele tá falando, vamos nas mais comuns, digamos assim, alta eletronegatividade. Como elas estão respectivamente, seria o segundo, tá? Olha, autoeletronegatividade. Ele já falou do flúor aqui, tá vendo? E o flúor é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica. Aí depois ele vai para alta eletropositividade. Tem que ser um que esteja no início da tabela, porque são coisas antagônicas, são coisas contrárias, né? E aí aqui que a gente estava vendo do flúor, ele coloca oxigênio. Só que se a gente for ver na tabela, eu volto para mostrar para vocês, o flúor e o oxigênio estão muito pertinho na tabela periódica. Vocês estão vendo? Então, se o flúor é o elemento alto em eletronegatividade, e ele é o mais alto, o alto em eletropositividade tem que ser um desses aqui, estão vendo? Frâncio, rádio, bário, césio, berílio, lítio, magnésio, potássio, cálcio, tá? Enfim, eu não vou fazer a questão inteira, mas é só para vocês entenderem o que ele quer dizer, tá? É pelo local que ele tá. Então, aqui, ó, ele colocou o berílio no segundo lugar, que seria alta eletronegatividade, só que a gente acabou de ver que o berílio tá bem no início da tabela. Ele tá na família 2. E alta eletronegatividade tá lá pro fim da tabela. É o flúor e os seus amiguinhos que estão ali perto dele. Então, não pode ser essa, tá? Eu só tô falando de algumas, mas eu não tô fazendo essa questão inteira, tá? Eu quero fazer as que eu coloquei no material lá pra vocês. Essa aqui tá falando do raio, tá? Do raio atômico, relaciona os raios. Então, vocês têm que pensar assim: quanto maior o número de elétrons, maior o raio atômico, né? Vocês conseguem entender isso, porque o elétron ocupa um certo lugar na eletrosfera, precisa daí ter de mais orbitais, enfim. Então, aqui, tem um cara que tem 8 elétrons, porque ele está no seu estado fundamental, e aí o número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse aqui tem 12. Esse aqui tem um raio atômico menor que esse aqui, porque ele tem 4 elétrons a mais, tá? E esse aqui eles só juntam com os ânions e cátion, tá? Ele junta com os íons. Então, esse elemento aqui, antes ele tinha um número atômico 12, mas ele perdeu 2 elétrons, então o número atômico dele agora é 10. Esse aqui, ele tinha 8 elétrons, só que ele ganhou 2 agora. Então, ele tá com um número atômico de 10 elétrons, tá? Aí vocês têm que... Isso vocês têm que anotar aqui do ladinho, né? Quantos elétrons ele fica, e depois ir comparando o tamanho deles e colocando em ordem crescente, tá? Não é muito difícil. Essa aqui, pergunta de propriedades aperiódicas, tá? Então, a gente tinha visto ali no finalzinho, né, quais eram as propriedades aperiódicas. Então, vocês vão lendo, vocês podem até, tipo, ficar com um pouco de dúvida, mas essa aqui fala de eletronegatividade. A eletronegatividade a gente sabe que é propriedade periódica. Todas elas aqui falam de volume atômico. O volume atômico também, o volume do átomo também é uma propriedade periódica, tá? Então, essa fala em volume,
fala em... E essa aqui fala massa atômica, calor específico e ponto de fusão. E ponto de fusão é uma propriedade periódica física. Tá aqui, ó, vocês podem ver. Aqui, ó. As propriedades periódicas são essas que a gente viu: raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade e propriedades periódicas físicas, tá? Que são ponto de fusão e ebulição, densidade e volume atômico, tá? Essas, assim, elas crescem em sentidos complexos, tipo, tem umas que crescem pro centro da tabela, tem umas que crescem para extremidades da tabela, então são meio confusas, mas o vestibular não cobra, tá? Então, você só tem que saber que também são propriedades periódicas, ponto de fusão, ebulição, densidade e volume atômico, tá? Que é o que estava pedindo na questão. Aí depois ele pede para relacionar. É correto afirmar que no mesmo período os não metais quando comparados aos metais. Então ele está comparando os metais e os não metais segundo as propriedades periódicas, tá? E aí ele fala aqui, são menos eletronegativos. Aí a gente volta lá para os metais, metais, né? Metais, metais. Eletronegatividade cresce nesse sentido, eletropositividade cresce nesse sentido. Então, os ametais são mais eletronegativos que os metais, né? E os metais são mais eletropositivos que os ametais. Eu sei que às vezes fica complicado falar assim, para vocês entenderem, mas é só porque as palavras às vezes são parecidas, mas não é complexo de entender. Enfim, ele fica comparando as propriedadezinhas, tá? Raio atômico, energia de ionização. Então, se vocês saberem para qual lado cresce cada uma das propriedades, vocês vão saber comparar com os metais e ametais, ou não metais, como ele fala aqui, tá? Os elementos que apresentam maiores energia de ionização, são da família dos. Aí a gente lembra PIENAF versus RATEP. PIENAF. Pi é potencial de ionização ou energia de ionização. Cresce no mesmo sentido de eletronegatividade, né? Então, cresce nesse sentido aqui, né? E é uma das propriedades que os gases nobres entram, tá? Que é aquela propriedade que tem a ver com perder um elétron, a energia necessária, né? A energia que você gasta para perder um elétron. É energia de ionização. Então, ele está pedindo as maiores energias de ionização, como os gases nobres entram nessa, é a resposta, tá? E aqui, em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização. Tá, beleza. Primeiro que potencial de ionização é se tornar um íon, né? Então, tipo, qual que é o potencial de se ionizar? Então, assim, essas aqui que nem tem íons, tipo a B e a D, não tem. Elas têm íons, mas assim, elas. A B não tem, né? A B não tem íons. Mas aqui a A, por exemplo, ela já mostra um íon no início, entende? Então tem que ser um elemento neutro se tornando um íon. E a A já é um íon. Vocês conseguem ver, né? Então não faz sentido. A B também não. A D faz sentido, porque é um elemento normal se tornando um íon. A C já é. Ai, desculpa. A C já é um íon. E a E também já é um íon. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Porque potencial de ionização é o potencial que o elemento tem para se tornar um íon. E nessas reações que eles estão mostrando aqui, o único que está se tornando um íon de verdade é o sódio, porque ele está no seu estado fundamental, e aí ele passa a ser um cátion, e aqui está o elétron que ele perdeu, né? Porque cátion perde elétron, e aqui tem só um maisinho, então significa que ele perdeu um elétron, tá? E aí ele perde assim, qual das transformações a seguir no sentido indicado, ou seja, nesse sentido da seta aqui,
a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização. Então, eu acho que vocês entenderam, né? Por que é AD. Se vocês não entenderem, podem me perguntar. Aí aqui tem as respostas, né, comentadas. E a gente tem 5 minutinhos para olhar as questões do material complementar. Vou tentar fazer rápido, tá? Tá. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que essa é mais tabela, tá? Tabela periódica, elementos e família, enfim. O hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna. Hidrogênio não tem família. Lembra que a piada é quem que vai adotar o hidrogênio porque ele não tem família. Então não tem como dizer que o hidrogênio é um metal alcalino, porque ele não tem família. Nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Se ele fosse falar o hidrogênio é o elemento mais eletropositivo, ia ser assim uma viagem, porque o nitrogênio tá bem mais perto dos elementos eletronegativos do que os positivos, mas ele tá comparando entre a 15ª coluna, então tem que olhar na tabela. Sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Essas coisas, tipo, elas não fazem sentido. Nossa, acabei de descobrir que dava só pra entrar aqui e eu ia andar mais rápido. Enfim. Pessoas não tão boas com tecnologias, né? Olha, do um lado da outra. Olha. Elas não fazem sentido ficar falando, tipo, o sódio é o elemento mais eletronegativo, sabe? Olha, vocês podem ver aqui que o nitrogênio tá aqui. Ele tá muito perto do flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, como é que eles vão ficar falando, tipo, o nitrogênio é o elemento mais eletropositivo? Eu entendi que eles estão querendo comparar com a família do nitrogênio, 15ª coluna. Mas a eletronegatividade cresce assim, daqui para cá e de baixo para cima. Como o nitrogênio é o que está mais para cima, não tem como ele ser, tá? Se fosse este cara aqui, até dava, mas com o nitrogênio não dá. Tá. B. Mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente. Primeiro que o mercúrio, ele não é um ametal, tá? Porque os ametais, eles estão aqui, tá? E o mercúrio, ele tá aqui, ó, Hg, tá vendo? O mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente, tá? Mas ele não é um ametal. Ametal são esses em verde, tá? Potássio tem maior raio atômico que bromo. Potássio, bromo, tá? Lembra do raio atômico. O raio atômico cresce assim. Então, realmente, né? Se o raio atômico cresce assim, o potássio tem maior raio atômico que o bromo, tá? Beleza. Essa aqui é raio iônico, tá? Aí ela fica comparando qual que tem o menor raio iônico ou maior. E aí é aquilo de vocês têm que ir na tabela, anotar o número atômico de cada um dos elementos que ele fala e depois ver o que aconteceu. Esse aqui ganhou um, esse aqui perdeu um elétron, esse aqui ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons e perdeu 3 elétrons, tá? E aí vocês vão comparando. O que ficar com o maior número de elétrons no total é o que tem maior raio, e o que ficar com menor número de elétrons no total é o que tem menor raio iônico, tá? Essa aqui que eu falei que era daquele iniciozinho, ó. Propriedades dos elementos químicos, tabela periódica. O que é errado falar? Errado, incorreto. Um metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável. Correto. Um não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. Isso é uma coisa bem interessante, tá?
uma é exatamente o oposto da outra, tá. Então, se uma delas estivesse errada, a outra também tinha que estar. Vocês entendem isso? Sabe? Quando uma alternativa é exatamente o contrário da outra num vestibular, não tem como tu marcar as 2 se elas nem marcar as 2. Então, nesse caso, como você tem que marcar a incorreta, se a primeira tivesse errada, a segunda também ia estar. Então, eu não sei se vocês me entenderam, mas quando uma questão é o contrário da outra na mesma, tipo, uma alternativa é o contrário da outra na mesma questão, normalmente nenhuma delas vai ser a que tu tem que marcar, tá? Enfim, eu fico prestando atenção nessas coisas quando eu fazia vestibular. Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem um comportamento químico semelhante ao de um não metal. Isso aqui tá certo, tá? Só que, hoje em dia a gente não usa mais o termo semimetal. Essa questão é um pouco antiga e traz isso, tá? Tá certo, mas assim, hoje em dia a gente não fala tanto disso. D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. Não, né? Isso tá muito errado. Porque assim, os ametais pro resto dos metais, olha o tanto. Então essa aqui, tipo, claramente é a errada. E depois os gases nobres são monoatômicos. Eu coloquei aqui, ó, na 3, é a 3, né? Tem a explicação, tá? Do porquê os gases nobres são monoatômicos. E nas aulas de ligações químicas isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Aí a 4, ela tá comparando o número de prótons entre um átomo e outro e onde ele vai estar na tabela. Então, assim, gente, o número de prótons vai aumentando, tá? Então, se esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número de prótons vai crescendo. Aqui tem 10, 11, descendo. Entendeu? Então, aqui ela tá falando que um átomo tem um próton a mais que o outro. E aí ele tá querendo saber onde ele vai estar na tabela. Então, por exemplo, se um deles estiver aqui, o que tem um próton a mais vai estar aqui, do lado dele, tá? É isso que essa questão quer dizer, que ela quer pedir de vocês. Se o elemento que tem um próton a mais está aqui, é porque o outro está aqui, porque o outro tem um próton a menos, tá? É assim que os prótons vão crescendo na tabela periódica. Próton é igual a número atômico, o número atômico vai crescendo, tá? Essa aqui, o importante vocês saberem é que as propriedades periódicas são parecidas em um mesmo grupo de elementos. Grupo, tá, gente? Família. Lembra, família tem coisas parecidas, ou seja, vai ter propriedades periódicas parecidas, tá? São semelhantes em um mesmo período. Período. Não, porque o mesmo período é tanto o potássio quanto o bromo. Eles são muito diferentes. E ali ele tá falando que tem semelhança só por estar no mesmo período, o quarto período. Vocês lembram, né? Período, grupo ou família. Então, grupo ou família, sim. O potássio tem muitas coisas parecidas com o sódio, mas o potássio não tem muitas coisas parecidas com o bromo, só porque eles estão no mesmo período. Mesmo período não quer dizer semelhança, tá? O que quer dizer semelhança é grupo ou família. Ela fica comparando essas coisas, tá? E a última era como crescem as propriedades, tá? Então é só vocês lembrarem, né? Pianaf cresce nesse sentido, Ratep, sentido oposto, tá? E aqui tem o gabarito delas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu acho que eu falei de tudo. Essa matéria cai bastante, tá? E ela é bem importante. Ai, tava travando. Vocês conseguiram escutar agora? Tá bom? Vocês estavam conseguindo ver a tela? Tá. Aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, tá? Podem me mandar no Whats, no e-mail, qualquer lugar. E essa matéria é bem importante, tá? Então, se vocês não conseguiram ter tempo de fazer os exercícios, por favor, façam, tá? Não precisam fazer todos, mas ou da lista complementar ou da lista normal, tá? E é bem importante, tá bom?
Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu tinha ido pra Araranguá resolver uns problemas do apartamento na semana passada. E aí eu estava sem internet na sexta, porque eu desliguei a internet do cursinho. Do cursinho. Eu desliguei a internet do apartamento. E eu estava sem internet para dar aula para vocês. Por isso a Pietra me substituiu e deu aula para vocês. E aí eu vou dar aula por 2 semanas, agora e na próxima, tá? Então na próxima aula a gente vai ver ligações químicas, tá? A piadinha do hidrogênio que não tem família. É muito boa, gente. Coitado. Adote o hidrogênio, a campanha. Tá. Então, boa aula pra vocês. Eu acho que vocês têm aula agora, né? Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Bom fim de semana e bons estudos. Boa noite.